Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, começando mais uma terapia matinal, fazendo os testezinhos básicos, de iluminação, de som, espero que vocês estejam me ouvindo bem. E o assunto que eu escolhi para falar hoje é um assunto que muita gente tem me procurado, muita gente tem discutido nas redes, nos grupos, que é dor física, dor emocional. Muita gente limita a hipnose ao tratamento da dor propriamente. Inclusive, muitos nomes grandes falam muito que existem dois tipos de trabalho. Eu não concordo muito com isso, mas dizem que existem dois tipos de trabalho com hipnose. A hipnoterapia para trabalhar a dor e a hipnose para trabalhar outras questões. Eu não vejo muita diferença entre esses dois pontos de vista. Eu acredito que hipnose é uma ferramenta bem geral para trabalhar diversas questões referentes ao corpo, referentes ao emocional. Bom dia aí, Bruno, bom dia Noeli, bom dia Marco, bom dia para vocês que estão chegando aí. A hipnose, ela na verdade é uma ferramenta muito antiga, muito geral, e ela começou dentro dos templos, dentro dos santuários, como uma técnica de contemplação, para trabalhar um pouco de meditação, um pouco de relaxamento, mas sobretudo para aliviar, sim, a questão da dor. Antigamente a gente não tinha uma medicina elaborada como a gente tem hoje para investigar dor, fazer exames e descobrir o que as pessoas tinham. Então tudo era focado na questão da dor. A pessoa tinha uma dor, ela buscava os sacerdotes para se tratar. E a técnica que eles usavam era a hipnose, né? Principalmente uma hipnose do tipo mesmerismo, que é você fixar o olhar da pessoa, olhar fixamente nos olhos dela, né, pelo tempo que fosse, causando o quê? Que a pessoa se concentrasse naquele olhar, para que ela desligasse a percepção periférica dela e adquirisse uma consciência do corpo dela muito maior, fazendo assim com que a sensação e o estímulo de dor que incomodavam fosse diminuindo até desaparecer. Então isso eu estou falando de 4, 5 mil anos atrás, né? Segundo os registros. Como era a antiga hipnose? Você basicamente sentava de frente para o sacerdote, ele no máximo ia te falar algumas palavras de sabedoria, algumas metáforas, algumas parábolas, mas principalmente ele ia ficar olhando fixamente nos seus olhos, para que você fosse se desligando, para que você fosse se acalmando e relaxando, até você entrar num estado de transe autoimposto, né? Você fica ali, você vai desligando, você esquece. Você adquire uma percepção de corpo muito grande, você esquece, a dor esquece, no sentido de lidar com ela. Como a sua consciência de corpo vai aumentando, a dor vai perdendo aquela força de domínio que ela tem sobre você, né? E ao longo do tempo, ao longo dos séculos, aí, dos milênios, essa técnica foi sendo aprimorada, né? Outros tipos de hipnose foram surgindo das mais diferentes maneiras. Hoje o que eu vim trazer para vocês é um pouco da hipnose clássica, né? A hipnose como ela ressurgiu no século XIX, no século XX, vindo ali da influência de Freud, de Charcot, de Breuer, né? Uma hipnose mais científica, que vai trabalhar com a questão da mente da pessoa. Uma compreensão, uma compreensão mais apurada de como a mente funciona, de como o cérebro e o sistema nervoso da pessoa funcionam, trabalhando no estímulo dessa dor. Eu vou falar primeiramente sobre a dor física, sobre a dor orgânica, tá? Só para deixar claro. A dor, ela é um estímulo como qualquer outro. Tudo que acontece no nosso corpo, ele é captado por regiões de sensibilidade, né, onde existem transmissores. Por exemplo, se eu pegar minha mão e beliscar, eu estou gerando um estímulo e ele está sendo transmitido até o meu cérebro, né? Existem neurônios próprios para esse tipo de transmissão. E tudo aquilo que fala de lesão, tudo aquilo que soa como uma ameaça, que o sistema nervoso entende como uma coisa ameaçadora e tem que ser levado muito rapidamente para o cérebro, como sentido de alerta, para que ele possa tomar as providências para se proteger, ou afastar a gente daquele estímulo, né?
belisquei, causei uma lesão, o cérebro entende como uma ameaça, ele vai me provocar um reflexo de puxar. Né? É que nem você chegar de surpresa por trás de uma pessoa e dar um tapa nas costas. Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela se encolhe. Né? Se encolhe e olha para trás. Isso é uma resposta, um reflexo do cérebro, né? Reagindo a essa questão, reagindo a esse estímulo ameaçador. O cérebro, só para a gente lembrar, ele fica aqui no meio da cabeça, né, no interior do crânio, e ele tem estruturas que vão compondo, como um quebra-cabeça, as sensações e os estímulos secundários do nosso corpo. Que afinal, nosso corpo é uma máquina muito complexa e um único órgão teria um pouco de dificuldade de tomar consciência e controle de todo ele. Então ele criou estruturas para ajudar ele nesse trabalho, como se o cérebro fosse o diretor da empresa e essas estruturas fossem os gerentes, que captam todos os sinais que o corpo vai enviando para ele. Né? Os neurônios, os famosos neurônios, são a principal via de comunicação do cérebro, desses gerentes, né, com todas as partes do nosso corpo. Eles têm o núcleo da célula, tem um filamento, né, que é o axônio, e tem as terminações, que vão conectando com todas as partes do nosso corpo. E, de um modo geral, o neurônio ele é muito parecido para todos os tipos de estimulação que acontecem no nosso corpo, com exceção da dor. A dor tem um funcionamento um pouquinho diferente. Né? A dor, como eu falei, é um sistema neurológico especializado numa resposta mais rápida. Porque como ele lida com o sentido de ameaça, no sentido de lesão, o cérebro precisa responder muito mais rapidamente. É como se ele fosse um neurônio que só tivesse uma função, enquanto os outros funcionam para tudo, no sistema nervoso, no controle, no funcionamento dos nossos órgãos, na nossa percepção, nos nossos sentidos, tudo. Esse neurônio específico da dor, que se chama nociceptor, ele só trabalha com a dor. Então ele é especializado para que o cérebro tenha assim, a percepção de que está acontecendo alguma coisa errada muito mais rápido e possa responder muito mais rápido. Tá? Isso foi só um pouquinho de fisiologia, bem resumidamente, para a gente poder falar um pouco de como a hipnose vai trabalhar na questão da dor. Né? Como eu falei, através da técnica da hipnose, você gera uma percepção primária daquilo que está acontecendo. Você foca os seus sentidos num único propósito. Né? A dor é uma coisa que faz isso com a gente naturalmente. Você pode estar bem, você pode estar alegre, você pode estar feliz, você pode estar acordado num dia extremamente animado. Mas você levantou, foi sair da cama, enfiou o dedinho no pé da cama. Você não vai lembrar de mais nada, você só vai ficar pensando naquela dor que você está sentindo, eu tenho certeza. Quem aí já passou por uma coisa parecida, deixa aí nos comentários pra gente dar seguimento aí. Mas o que acontece? A dor, como eu falei, como ela é um momento de alerta para o nosso cérebro, ele foca a atenção naquilo. Então é como se naquele instante ele parasse o resto e só focasse naquela dor. Né? E a hipnose, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o cérebro vá abrindo esse leque de percepções novamente, para que ele pare de focar naquela dor. Ele não vai parar de sentir a dor, mas ele vai diminuir a atenção que ele está dando para ela. Né? Porque o grande problema da dor é que ela tem que ter uma resposta. Você está lá, está beliscando a pessoa não pode ficar olhando para sua cara enquanto aquilo está doendo. Né? A pessoa tem que ter uma resposta, ou de tirar, ou de te empurrar para trás. Então o cérebro tem que causar uma resposta. Né? E o que acontece? O cérebro, ele reage por reflexos a esses estímulos. Né? Então é uma coisa automática. Eu tenho dor, eu reajo à dor. Muitas vezes a gente já está tão habituado, às vezes a pessoa é desastrada, tipo eu assim, e já está tão acostumado a se machucar, a dar topada com o pé, a bater a cabeça, que a gente já vive constantemente pensando na dor que a gente pode sentir. Então você vai sair na rua, você já está imaginando quantas cabeçadas você vai dar, quantos esbarrões você vai levar, entendeu? Você passa a antecipar aquele sentimento de dor. Então quando ele acontece, é como se eu estivesse sentindo duas vezes a dor. Aquela que eu antecipei e a dor que de fato está acontecendo. Entendeu?
Para Erickson, pai da hipnose moderna, a dor ela possui várias frentes de ação no nosso corpo. 3 são as principais. Uma é essa que eu falei. É a dor que eu já senti e que eu já me acostumo com ela. Então é como se eu já inconscientemente fosse preparado para aquilo. O que acontece quando a gente faz uma coisa inconscientemente? A gente acaba provocando. Então se eu saio inconsciente na rua, eu acabo atraindo, porque assim, eu não vou mudar o meu comportamento, eu vou andar de uma forma automática e vou dar topada, eu vou trombar nas coisas, vou bater a cabeça, vou chutar poste, entendeu? Eu vou provocar inconscientemente, claro, mais dor em mim, porque eu me acostumei a ser essa coisa atrapalhada. Então a dor passada é a dor que eu já senti e com a qual eu já estou acostumado. A dor do presente é quando eu dou a topada e sinto aquela dor com muita intensidade. Então é como se eu estivesse multiplicando por 2 o estímulo da dor, a dor que eu de fato estou sentindo, porque na verdade eu estou pensando nela mais do que ela de fato está acontecendo em mim. E a terceira, segundo Erickson, é a dor futura. O que é a dor futura? É a previsão de dor. É quando, por exemplo, eu saio de casa já imaginando, daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou bater a cabeça, que eu vou trombar num poste, que eu vou tropeçar, que eu vou me machucar, vou cair de joelho. Então eu já vou pensando nisso, eu já vou provocando inconscientemente, né? Lembra que aquele estímulo, que os nossos receptores, eles são específicos de dor. Então assim, da mesma forma como ele reage muito rápido, a resposta também é muito rápida e não tem um filtro adequado. Ele serve para isso, ele é especializado nessa comunicação mais ligeira. Entendeu? Então, se eu saio de casa pensando na dor, pensando que eu vou me machucar, no meu cérebro, só um parênteses aqui, tá? Quando a gente fala em cérebro, quando a gente fala em imaginação, o cérebro ele não distingue o que é falso do que é verdadeiro, o que é imaginação do que é real. Então, se eu ficar pensando em dor, o meu cérebro vai tornar aquela dor verdadeira. Eu nem tropecei ainda, nem saí de casa ainda, mas já estou com dor no joelho, já estou sentindo a pancada que eu vou levar na cabeça. Então, eu estou provocando isso em mim, entendeu? Então, voltando. É como eu vou sair de casa, eu já antecipo a dor que eu possa vir a sentir. Vou tropeçar no portão, vou esbarrar numa lata de lixo, vou trombar num poste, vai machucar meu ombro, vou bater a cabeça numa placa, numa marquise, né? Então, assim, eu já saio antecipando essa sensação de dor. E fazendo isso, eu estou provocando uma dor em mim. Lembra que o cérebro ele não sabe a diferença. Então, se eu estou pensando na dor, ele sabe que ele lembra o quê? Que ele tem que reagir. Ele não sabe que aquela dor não está lá. Entendeu? Então, a hipnose, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa característica específica do cérebro, de não saber que a dor está lá, e ser capaz de provocar essa dor. Faz um teste agora, como eu falei lá atrás. Você com certeza já deu uma topada no pé, já bateu o dedão do pé no pé da cama, na ponta de um armário, na porta, né? Lembra como foi? Eu tenho certeza que nesse momento o dedão do seu pé está coçando. Está lembrando daquela dor. Quando você vê, você já está até ameaçando descer a mão ali para passar, mas você não bateu o pé. Espero eu, imagino, tá? Você não bateu o pé, você só pensou nisso. Então por que você nesse momento sentiu um pouquinho de dor? Por que nesse momento você sentiu essa comichão no pé? É o seu cérebro reagindo a esse estímulo. Você imaginou, ele lembrou que ele já sentiu aquela dor. Ele não sabe que aquela dor não está lá. Então você mandou inconscientemente um aviso para ele: opa, existe uma dor. Ele vai reagir a ela. Entendeu? O que a hipnose faz quando a gente fala de dor? A mesma coisa, só que no sentido contrário. Ela vai convencendo o cérebro de que a dor não está lá. Então eu estou beliscando, estou puxando mesmo a pele para cima. Aqui, por exemplo, né? Eu sei que existe uma dor, meu cérebro sabe que existe uma dor, mas nesse momento, primeiro, eu estou fazendo de levinho que eu não quero me machucar. Então meu cérebro não encara como uma ameaça. Se você pede para uma outra pessoa fazer,
A mesma coisa. O cérebro vai entender que não é uma ameaça. A não ser que a pessoa comece a torcer sua pele, aí vai doer pra caramba, o seu cérebro vai ter que reagir. Mas o que acontece? O cérebro ele vai se acostumando com esse senso de dor controlada, de modo que ele para de ver como uma ameaça. Tá? Então, assim, não é que você não sente a dor. Você vai condicionando o seu cérebro a não reagir de uma forma tão automática. Primeiro ele analisar o que está acontecendo para daí ele dar uma resposta. Tá? Lembrando que eu estou falando isso em quantos segundos. O cérebro reage numa fração de segundos. Entendeu? Então, falando um pouco agora do campo das lesões. A gente tem a dor constante, uma pessoa que passou por uma cirurgia, uma pessoa que vivenciou um acidente mais grave, né? Ela tem uma lesão, ela tem um quadro que provoca dor, provoca uma sensibilidade muito grande, e aquilo é constante. Por quê? Aquilo foi tão grave que o cérebro ele começou a mandar estímulo de resposta, e não parou mais. Então ele condicionou o corpo a ficar constantemente reagindo a essa dor, reagindo a esse estímulo, né? E mesmo que tenha passado, você fez uma cirurgia, você fez reabilitação, fisioterapia, você já hoje em dia já está recuperado, mas o seu cérebro ele se condicionou a ficar mandando esse alerta. Então você acaba tendo uma que a gente chama de dor de compensação, entendeu? Você presta tanta atenção naquela dor, por exemplo, se você machucou o joelho no pé direito, na perna direita, entendeu? Você desliga da perna esquerda. Ou o contrário, você tenta não se concentrar na dor que você tem na perna direita. E inconscientemente você provoca uma dor na perna esquerda. Oi, Luciane, bom dia. Entendeu? Você provoca no seu cérebro reações confusas, entendeu? A dor não está na perna esquerda, está na perna direita. E não está mais, já teve, mas ele fica repetindo aquilo numa tentativa de fazer você prestar atenção, mas você já prestou atenção, você já até resolveu aquilo, só que ele não percebeu, aquilo foi tão traumático para o cérebro, foi tão intenso, que ele continua prestando atenção naquilo, mesmo que já tenha passado. Tá? Então, quando a gente trabalha com a hipnose, o que a gente faz? A gente vai desligando a percepção secundária, aquela percepção que causou no cérebro o senso de dor. A dor já foi embora, ficou a sensação ruim. O que a gente vai falando para o cérebro? Vamos olhar para outra direção. Ah, estou com dor no pé, mas olha como o caminho é linear. Não tem como eu tropeçar, não tem nada para esbarrar, não tem como eu me machucar. Então, eu foco em outra coisa, eu tiro a atenção daquela dor. Isso é você tirar a percepção secundária, a percepção periférica, como dizia Erickson, né? E da mesma forma como ele falou das 3 dores, a dor que eu já senti, a dor que eu estou sentindo e a dor que eu tenho medo de sentir, eu fundo as 3 numa sensação muito grande. Eu tenho que fazer esse desmembramento aqui, ficar só com aquela dor do momento. Geralmente, a dor do instante é 10%, 20% daquela dor que eu realmente estou imaginando. Daquela sensação, daquele estímulo que eu realmente estou causando no meu cérebro. Entendeu? Então, o que acontece? Óbvio, estou falando de um exercício continuado, de uma prática, de uma técnica que você vai praticando, né? Ao longo do tempo, ao longo dos dias, até que você se habitue a diminuir esse senso de dor. Até que você perca essa sensação, né? E eu falo que a dor tem várias fases. A dor, né, propriamente dita, se a gente diminui um pouco, ela se torna um incômodo. Se ela diminui um pouco mais, ela se torna uma coceira, um incômodo, né, muito grande. Se ela diminui um pouco mais, um incômodo um pouco menor. Se ela diminui um pouco mais, só uma sensibilidade. E se ela diminui um pouco mais, acabou. Então são várias etapas que a gente vai trabalhando com a questão da dor, né? Eu já trabalhei muito com pacientes com fibromialgia e a dinâmica é a mesma. A fibromialgia é uma tensão, né? Pode ser fruto de uma lesão, pode ser fruto de um emocional, mas é uma tensão constante daquela musculatura a ponto de doer. Imagina que você tensiona assim o ombro e fica assim muito tempo, ou quando a gente dorme em cima do braço sem perceber. Faz esse movimento agora e fica 10 segundos assim. Conta aí. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora solta de uma vez. Você provavelmente ainda está sentindo essa musculatura aqui tensa. A fibromialgia, eu estou focando numa musculatura fácil de controlar, mas ela pode acontecer em outras musculaturas também. A fibromialgia é como se essa sensação, se essa tensão ficasse constante, ela não se desfaz. Aqui eu soltei o movimento, eu sinto a dor, eu sinto incômodo, mas eu sei que o músculo vai relaxar e ela vai passar. Na fibromialgia, a pessoa não consegue fazer esse relaxamento com tanta facilidade. Entendeu? E às vezes ela provoca uma lesão que ela não relaxa. Ela continua com aquele senso de tensão, por mais que ela esteja leve, por mais que ela esteja em movimento, o músculo vai manter a tensão. Então, o que você tem que fazer? Um movimento de você, naquela escala de dor que eu construí. Você vai voltar com a pessoa no ponto da dor e você vai desfazendo passo a passo, para que a musculatura vá relaxando, para que a pessoa vá perdendo aquele senso de tensão. Entendeu? É um trabalho longo, um trabalho demorado. O que é um trabalho longo, o que é um trabalho demorado? Quando a gente fala de terapia, isso é muito subjetivo. Eu já tive casos de fibromialgia que a pessoa responde numa sessão muito bem. E nas próximas ela vai potencializando e vai melhorando muito rápido. E já tive pacientes que já estão com aquela dor há tanto tempo que relaxar para eles já é complicado. Entendeu? Relaxar para ela, você fala, relaxa, estou relaxado. Você vê que a pessoa não está, mas para ela está. Então você tem que ir fazendo um exercício para que ela vá relaxando, para que o cérebro vá desligando aquele senso de alerta, aquele senso de urgência, e a musculatura vá voltando para a posição, vá voltando para o local exato. Luciane perguntou aqui. Está me ajudando muito, é bem assim mesmo, lembrar do fato. E física e emocional. Sim, a dor pode ser física, pode ser emocional. Pode ser uma dor provocada por uma lesão, como eu falei, uma trombada, uma topada, ou pode ser uma dor de um incômodo, entendeu? Desculpa, travou um pouquinho aqui. Pode ser uma dor de um incômodo, entendeu? Pode ser... Tem gente que tem tanta consciência de corpo que se a pessoa tem, por exemplo, uma inflamação num órgão, ela sente. Olha que interessante. Os órgãos internos, eles não sentem dor. O que sente dor é o tecido ao redor deles, alertando que tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa tem tanta sensibilidade, tanta consciência de corpo, que ela percebe essa dor, ela percebe esse incômodo. Entendeu? A Luciane está me falando aqui, fibromialgia é muito ruim, sofro bastante. Pois é, Lu, eu trabalho muito com fibromialgia, eu sei como é que é um incômodo. Mas olha, tem muito exercício bom. Até o final dessa live eu vou passar um exercício aqui pra gente soltar um pouco dessa musculatura e para você desligar um pouco dessa dor. Fica de olho aqui, tá bom? Vou tentar te ajudar. O Zé está perguntando, no caso de enxaqueca, é difícil manter um foco. Como se faz para se livrar da dor? Zé, eu vou falar de 2 pontos aqui. Primeiro, se é uma enxaqueca orgânica ou se é uma enxaqueca tensional. Qual é a diferença? A enxaqueca orgânica tem uma causa orgânica. Tá? Tem alguma coisa acontecendo no corpo. Pode ser pressão, pode ser, sei lá, uma inflamação, uma infecção que está causando febre. Isso vai provocar uma dor, que pode se tornar uma enxaqueca. Então, o primeiro ponto que a gente sempre elimina quando vai trabalhar com a questão da dor é orgânico. Tá? É como a dor vai funcionar. Trabalhou isso, eliminou, não tem nada de orgânico acontecendo, pode ser neurológico, pode ser emocional. Aí a hipnose vai te ajudar a lidar com essa estimulação. No orgânico, a hipnose já vai ajudar, funciona e funciona muito bem, como é o caso do fibromialgia. Porém, por que a gente não começa pelo orgânico? Por que a gente não começa com o biológico, com o funcional? Porque a dor, só lembrando, ela é um alerta do nosso corpo de que tem alguma coisa acontecendo, de que tem alguma coisa errada aqui sucedendo. Então, se eu tiro o estímulo de dor antes de investigar, eu posso mascarar uma coisa muito pior. Entendeu? Por exemplo, você deu uma topada no dedinho e ficou com dor, tanta dor que aquilo te incomodou, você resolveu fazer uma auto-hipnose para tirar a dor, trabalhou a dor. Só que você, sem perceber, você quebrou o seu dedinho. E você tirou a dor e você não está mais prestando atenção. Quando você vai ver, o seu dedinho já virou uma bola. Então, assim,
Tudo que a gente fala de dor, primeiro a gente avalia. É orgânico? Vamos trabalhar o orgânico. Eliminou o orgânico, resolveu? Vamos trabalhar o emocional, vamos trabalhar o mental da questão. Tá? Você pode usar a hipnose para diminuir a dor. Numa palestra do Fábio Puentes, ele é especialista em trabalhar com dor, trabalha lá no Hospital das Clínicas em São Paulo há anos, ele tem uma ala só de hipnoterapia para esse tipo de trabalho. Ele mesmo fala, e é muito da linha que eu sigo também. Né? Não importa o trabalho que você vai fazer com dor. Se você colocar numa escala de 0 a 10, você nunca deve trazer a dor da pessoa para o 0. Você tem que deixar 1, 2, a pessoa tem que lembrar que aquilo está ali. Porque, como eu falei, se for uma coisa orgânica, ela tem que saber que ela tem que procurar aquilo. Né? Ela tem que saber que tem alguma coisa ali para ser investigada. E se você tira a dor, ela esquece. Ela não presta atenção, ela desliga, você entendeu? Agora, quando é uma coisa tensional, como eu falei aqui da fibromialgia, dessa tensão no ombro, tem muita gente que, sem perceber, tensiona essa musculatura facial aqui. Entendeu? Sente um pouquinho de dor de cabeça, dá aquela franzida na testa, sem perceber, tensiona o pescoço, e uma dorzinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vira aquela enxaqueca que parece que tem um sino dentro da cabeça, alguém tá lá. Pá, pá, pá. Incomoda bastante. Então, como eu falei, se você sabe, Zé, se a sua enxaqueca é tensional, você pode ir desligando, você pode ir aliviando a sensação, aos pouquinhos, até chegar num patamar em que você consiga lidar com ela. Entendeu? Agora, se você sabe que é uma causa orgânica, você tem que primeiro trabalhar o orgânico. Ah, é pressão. Vou ver a pressão. Vai medir a pressão, toma um remédio, espera baixar, dá uma desligada, dá uma relaxada. Entendeu? Você nunca vai trabalhar direto no foco da dor. Eu falo que dor e medo andam de mãos dadas. A gente nunca começa o trabalho naquele ponto. Você tem que olhar em volta. Entendeu? Ah, estou com dor no pé. Me fala um pouco do seu pé. Ah, mas está doendo só o dedão. Mas me fala um pouco do seu pé. Você desfoca a atenção da pessoa. Entendeu? Ela vai olhar para outro ponto. Eu fiz um trabalho uma vez com uma adolescente que ela tinha dores horríveis. Ela tinha quebrado o pé, já estava recuperada, tinha tirado o gesso já, mas a dor tinha ficado. E ela andava mancando, não tinha nada, tinha passado pelo médico já várias vezes, não tinha nada, mas ela sempre mancando daquele pé. Aí o que eu fiz? Tava no local que eu estava trabalhando lá, eu fiz um trabalho com ela da seguinte maneira. Aonde está doendo? Está doendo aqui. Ela me apontou um ponto no meio do pé, foi onde ela tinha quebrado o osso. Aí eu coloquei um pouco acima. Aqui dói? Não. Por que aqui não dói? Ah, porque aí eu não quebrei. Mas por que aqui você não quebrou? Eu fui fazendo perguntas para provocar, para desfocar um pouco a atenção dela. Aí ela respondeu meio brava, porque não foi aí que eu bati. Ah, então você bateu, foi aqui. Foi, tá doendo. Aqui você não bateu, não. E aqui em cima, eu fui tirando. Quando eu cheguei no joelho, foquei no joelho. O joelho você não bateu, seu joelho tá bom, você consegue andar, tudo. Ela foi falando, consigo andar, corro, faço ginástica, mas o problema é o pé. Ah, entendi. Seu pé tá doendo? Ela parou, olhou. Não tá doendo. Você percebeu? Você vai tirando o foco da pessoa daquele ponto. Trabalhar com dor é isso, entendeu? A pessoa foca a atenção naquilo. Ela só percebe o ponto da dor, o ponto do incômodo. Então você tem que tirar da pessoa essa questão. Desviar mesmo o foco. Vamos falar um pouquinho de dor emocional. Pessoas que têm uma depressão, pessoas que têm uma fobia, pessoas que têm uma ansiedade, uma carga de estresse muito grande. Todos nós temos no dia a dia uma vida acelerada, uma vida apressada, uma vida incômoda. E por vezes a gente perde um pouco o controle do nosso próprio corpo. Ah, não dá tempo de comer direito, não dá tempo de me exercitar, trabalho numa cadeira dura, não tem como ficar lá na postura reta, eu tenho que ficar o tempo inteiro curvado. Então, o que acontece? É que nem a dor. A gente vai se concentrando nas coisas que atrapalham. A gente se concentra naquilo que não depende da gente. E isso é um erro. Se não depende da gente, a gente não consegue interferir naquilo. O que a gente tem que fazer? Olhar para aquilo que depende. Ah, a cadeira é ruim, deixa eu ajustar aqui a altura da cadeira. Ou então levantar, colocar um livro, uma caixa embaixo do computador para o monitor levantar e eu poder ficar mais alinhado. Né?
Ah, por que eu não consigo me alimentar bem? Ah, por conta do tempo, é a pressa, é a hora que eu saio de casa. Então, mudar pequenos hábitos, carregar uma fruta, carregar uma barrinha de cereal, alguma coisa que você possa, saudável, que você possa comer nos intervalos, né? Que se você compromete uma refeição, pelo menos você está comendo uma coisa saudável nos intervalos. Seu corpo está se mantendo em ordem, está se mantendo nutrido, você está se hidratando. Por falar em hidratar, tomar bastante água, sobretudo nessa época de tempo seco, né? Que afeta aqui a garganta, principalmente quem fala pelos cotovelos que nem eu assim. Então, assim, existem cuidados que a gente pode ir fazendo no dia a dia. Só que a gente tem que fazer o quê? Desviar a atenção para eles. Tirar a atenção do incômodo, tirar a atenção daquilo que está preocupando e voltar para aquilo que é saudável. A dor está lá? A dor está lá. O incômodo está lá? O incômodo está lá. O estresse está lá? Está lá esperando. Braço aberto, assim, esperando você chegar perto. O que depende de você? Como você vai reagir a ele? Como você vai lidar com ele? Né? Então, dor, eu falo que é uma escolha. Existe a dor física de algo que está acontecendo no seu corpo. A dor é inevitável. Ela é um processo natural do nosso corpo. Né? Agora, viver com dor é uma escolha de cada um. No sentido de que eu posso passar o resto do tempo, ou muito tempo, me concentrando na dor, me concentrando no que está errado e deixando de aproveitar outras coisas. Ah, por causa da minha dor no joelho, eu perco de fazer uma caminhada com a minha família, perco um passeio no parque. Né? Ou nesse tempo aí de isolamento, eu só vou até a padaria ali comprar um pão para poder comer alguma coisa mais tarde. Né? Ah, eu não posso porque eu estou com dor. Então, assim, eu vou focando, eu vou diminuindo a minha atenção, a minha participação no meio familiar com relação a tudo, ao emocional, a experiências positivas, coisas que poderiam estar me alegrando. Tudo que gera enfrentamento, né, tudo que nos deixa alegres, libera um neurotransmissor chamado serotonina no organismo, que é um hormônio que nos faz sentir bem, nos dá a sensação de bem-estar, e ele tem como efeito diminuir a nossa sensação de dor. Então, se eu me privo de momentos bons, de momentos alegres, de momentos calmos, eu estou privando o meu organismo de produzir serotonina. Então, o que acontece? Ele não produz serotonina, além dele não diminuir, o meu estímulo de dor, eu faço o contrário. Eu começo a me concentrar cada vez mais nela, eu me foco mais naquela dor que eu estou sentindo. Tem uma brincadeira que o povo falava antigamente. Ah, tô com dor na cabeça. Tá com muita dor de cabeça? Tô. Vem cá que eu vou te ajudar. O que você vai fazer? Dá um tapa, pá, na cara da pessoa. Pô, cara, doeu pra caramba. Tá doendo a bochecha? Tô. E a cabeça? Ah, a cabeça parou de doer. Óbvio, isso é uma brincadeira. Mas o que tá por trás dessa brincadeira? Você desviar o foco. Entendeu? Você levar a atenção para outro lado. Para outra coisa. A Araceli está falando, fiquei 20 anos sem andar de bicicleta por conta da cirurgia no joelho. Medo de sentir dor, vamos esperar ela terminar aqui. Mas me impedia. Mas é exatamente isso. Medo de sentir dor, olha que interessante. É aquela dor que Erickson propôs lá atrás. Só para quem não conhece Erickson, falando um pouquinho, Erickson foi uma criança que desenvolveu poliomielite aos 8 para 10 anos de idade. Ele ficou completamente debilitado, paralisado mesmo, preso numa cama. A mãe chamando médico atrás de médico para examinar, e todos os médicos falavam a mesma coisa. Seu filho não vai se levantar, seu filho não vai passar desse inverno. Isso aos 8 anos de idade. Sabe com quantos anos Erickson morreu? Com 79 anos de idade, com um monte de filho, depois de criar toda uma escola de hipnose pelo mundo todo. E qual era a especialidade dele? Dor. Então ele era uma pessoa que falava de dor com propriedade. Né? Quando ele falava da dor que a gente vai sentir, ele estava dizendo que ele já estava mostrando para a pessoa, você vai pensar nessa dor, não deixa isso acontecer. Volta para o momento atual, volta para o seu presente. Agora você não está com dor. Então é uma dor a menos.
para a gente se concentrar. É bem como a Araceli falou aqui, a gente adquire uma dor e por medo a gente primeiro sente aquela dor. Depois a gente para de sentir a dor, mas tem medo de voltar a sentir. A gente vive limitado por conta disso, por esse medo. A gente tem que lembrar que assim, se você tem uma lesão, você não vai voltar logo para um esporte de impacto. Você vai para uma coisa devagar, faz um movimento, depois você faz um alongamento, aí tá bem, não sentiu nada, faz uma caminhadinha e você vai evoluindo nos passos, né? Você não precisa, obviamente, voltar para uma pedalada, para uma maratona, por exemplo. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que ir reeducando o seu corpo a aprender a sentir dor, porque ele vai sentir dor, isso é inevitável. Mas sentir a dor real, a dor do estímulo do que está acontecendo. Não se concentrar no medo que você tem de poder sentir dor, ou na dor que você já sentiu, ficar lembrando ela e carregando ela com você, porque daí você vai juntar 3 dores em uma, é uma dor muito grande. Lembra de ficar só com aquela dor de estímulo, entendeu? E fui ver um negócio aqui no celular, tirar uma notificação, me perdi. Então, por que Erickson falava da dor do presente? Porque no momento, é a coisa mais importante que a gente tem é como a gente se sente agora, já nesse instante. Então eu quero convidar vocês a fazer 2 atividadezinhas bem leves, bem tranquilas e bem rápidas de relaxamento. De um relaxamento moderado, um relaxamento leve a moderado, para a gente se desligar do momento. A gente está vivendo numa situação de isolamento, tem um estresse muito grande acontecendo na sociedade, tem a questão econômica. Então é muita coisa fervilhando aqui no nível de cima. E a gente vai perdendo um pouco a sensação do corpo. Então eu quero convidar vocês, primeiramente, a uma técnica que eu desenvolvi de relaxamento quase imediato. Entendeu? Para a gente se desligar da ansiedade, se desligar do medo e voltar a atenção para o nosso corpo. Vou convidar vocês a fechar os olhos agora, tá? Respirar de leve. Preste atenção na respiração, busque uma posição confortável. Sente a respiração. Sente o que acontece com o seu corpo durante a sua respiração. Se é o peito que está respirando, se é a barriga que está enchendo. Para onde o ar vai quando ele entra? Como o seu corpo se mexe quando ele entra? Eu respiro um pouco dos dois. Quando eu respiro fundo, eu encho o peito e encho um pouco a barriga também. Eu sinto um movimento muito grande na minha região frontal. E quando eu faço isso, quando eu respiro de leve, eu tiro a atenção do meu pensamento, do meu incômodo, da ansiedade. Porque automaticamente eu tenho que prestar atenção em quê? Em mim. Em como eu estou me sentindo. Então eu vou dar alguns segundos aí, uns tempinhos para vocês. Faça esse exercício, faça essa respiração e comenta aí. Como é que vocês estão sentindo a respiração de vocês hoje? Estão tranquilos? Estão respirando com força? Estão respirando devagar? Estão com dificuldade de respirar? Fala um pouquinho de vocês, fala um pouquinho da respiração. Essa é uma área nossa que a gente não tem o hábito de prestar atenção, né? Como é a nossa respiração, como a gente respira, como a gente se sente. Mas olha que interessante, é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Quando a gente vai dar um passo, a primeira coisa que a gente tem que se concentrar não é onde a gente vai pisar, mas onde a gente está pisando. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, quando a gente quer mudar uma atitude, antes de pensar naquilo que a gente quer fazer, a gente tem que pensar naquilo que a gente tem feito, naquilo que a gente está fazendo. Então, você quer se livrar de uma dor? O
que você tem feito para deixar de lidar com ela? Para deixar de prestar atenção nessa dor? Ou você não tem feito nada e a dor tem te dominado, tem te controlado? A Araceli falou aqui, respirar conforme na natação relaxa muito mais, pois você precisa focar na forma que não estamos acostumados. Para mim funciona muito. É bem isso. A gente tem que encontrar na nossa forma de respirar aquilo que para a gente faz sentido. Tem gente que trabalha com meditação, você tem que respirar assim, você tem que respirar assado. Não, cada um tem que encontrar a sua respiração. Para a Araceli, a respiração da... Para quem não está acostumado, quando a gente respira para relaxar, a gente inala pelo nariz e exala pela boca. Na natação a gente tem que fazer o contrário. Na hora que põe a água, a cabeça para fora, a gente respira pela boca e solta pelo nariz. Então a gente faz uma inversão, para quem não está habituado a fazer natação, para quem nunca prestou atenção. Então assim, cada um vai encontrar a forma de respiração que melhor funciona para si. Para uns é a respiração da natação, para outros é uma respiração yoga, uma respiração mais tranquila, parar. Uns dizem que a gente tem que respirar até não conseguir mais ouvir o barulho da respiração, só sentir. Cada um tem a sua fórmula, cada um tem a sua receita de bolo e cada um tem que encontrar a que funciona melhor para si, né? Para vocês já pensaram qual é a melhor respiração que mais acalma, que mais desliga dessas sensações, dessa ansiedade? Luciane, que falou da fibromialgia, como é que você faz para lidar com essa dor? Quais são os exercícios que você faz para desligar dessa sensação? Essa foi uma primeira atividade, simplesmente para perceber a respiração e encontrar aquela que melhor te relaxa. Entendeu? O segundo exercício, eu falo que é um exercício mais intenso. Um exercício voltado para desligar mesmo. Estou com dor, estou com incômodos, isso me gera estresse, isso me gera ansiedade. Eu chamo de ciclo das 3 respirações. A primeira delas, de olhos abertos, é respirar normalmente. Sem forçar o ar para dentro nem para fora. E perceber como esse ar entra em você, como é que você reage a essa respiração. No segundo momento, você vai respirar um pouco mais forte, tentando levar o ar até o fundo. E vai emendar. Logo que chegar no topo, você vai respirar, botar o ar para fora devagar. E na terceira respiração, você vai forçar todo o ar para fora. Na hora de soltar, vai fechar os olhos. E voltar a respirar normalmente, prestando atenção na sua respiração, de olhos fechados, sentindo o seu corpo. Essas 3 respirações vão desligando o nosso senso de pensamento, nossas sensações, nosso emocional, e vão devolvendo a nossa percepção para a fisiologia, para aquilo que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando você está aqui, de olhos fechados, cabeça baixa, respirando, se você tem uma dor, deixa a respiração te levar até lá, através da percepção. Vai fazendo esse caminho mental. A dor é no pé, vai descendo. O ar entrou pelo nariz, vai descendo pelo pescoço. Sente o peito. Quando o peito estiver esvaziando, o ar, na verdade, vai estar descendo. Percebe a barriga. Vai descendo esse relaxamento, soltando os músculos da barriga, relaxando o quadril. Destrava os joelhos, deixa a perna mole, até a sua percepção chegar lá no pé que estava doendo. Será que ele ainda continua doendo? Será que ele está doendo tanto assim? Faz esse exercício com calma. Eu ensinei aqui, depois eu ensino, depois eu passo um passo a passo mais detalhado. Mas são 3 respirações. A respiração curta, a respiração mais profunda
E na terceira respiração, soltou o ar. Fecha os olhos, baixa a cabeça e deixa o relaxamento acontecer. Tenta não pensar em nada. E se vê que algum pensamento está vindo até você, deixa ele vir. Imagina que você está sentado na beira da rua vendo os carros passarem. Você vê o carro vindo, olha para o carro e o carro vai embora. O próximo carro vem, passa por você e vai embora. Quantas vezes forem necessárias, até você perceber que você consegue olhar para o outro lado da rua e os carros só estão passando. Não está mais prendendo a sua atenção. Esses pensamentos sempre vão estar aqui, perturbando, preocupação, tensão, doença, dor. Eles sempre vão estar aqui. E ao longo do dia a gente tem que aprender o que? A desligar dessa sensação, a tirar os sentidos aqui do racional e vir trazendo para o corpo, para como a gente está se sentindo. Relaxou, voltou a harmonia, voltou a calma, aí você vai voltar a olhar para aqueles pensamentos, você vai ver que eles já não são, primeiro, já não são mais tantos, e segundo, já não são tão persistentes, porque você já deu uma atenção para eles, então eles já seguiram o caminho deles. Preocupação é quando o carro está passando, a gente fica acompanhando com tensão aquele carro passando. Ele chega a passar quase em câmera lenta. Mas aquilo que é importante vai dar a volta na estrada e vai passar por lá de novo. Você vai ver aquele pensamento, você vai lembrar daquilo, daquela preocupação, daquele acontecimento de novo. Você não precisa ficar pensando nele. Não precisa ter esse desgaste de forçar a sua atenção e a sua percepção. Então, deixa eu tirar minha luzinha um minutinho aqui. Pronto. Então, você não tem que forçar essa atenção. Bom dia para quem está chegando agora. Você não tem que forçar essa sensação. Você não tem que forçar nada no seu corpo. Lembra que ele é uma máquina que ele sabe o que ele está fazendo. Lembra que a respiração sabe que ela tem que acontecer. O ar não pode entrar como uma força. Imagina que você está parado na porta da sua casa, passa alguém na rua, você agarra essa pessoa e puxa para dentro. Ela não vai entrar calma. Ela vai entrar se debatendo, ela vai estar preocupada, vai entrar com medo. O ar é a mesma coisa. Quando você puxa o ar de súbito, você vai trazer tensão para dentro de você. Se você estiver respirando com medo, você vai aumentar esse medo. Se você estiver com angústia, você vai aumentar essa angústia. Então você tem que diminuir a tensão, diminuir a ansiedade, respirar com calma, respirar com leveza, para que essa calma e essa leveza entrem em você. Não medo, não angústia. E quando você deixar o ar sair, a mesma coisa. Você não vai jogar a tensão para fora, você não vai cuspir o medo na rua. Você vai deixar sair com calma, como um convite. Você pode sair, aqui não é o seu lugar. Tem um exercício de respiração que eu gosto muito, de mindfulness, que é quando você mentaliza na respiração, quando você inspira, você pensa, olá, respiração, e quando você expira, adeus, tensão. Então, inspirou, olá, calma, olá, respiração, e adeus, pensamentos, adeus, tensão. Um exercício tão simples, mas que se a gente cria o hábito de fazer, aos pouquinhos, um pouquinho cada dia, a gente vai melhorando muito. A dor vai diminuindo, né? A angústia, a atenção que a gente dá para ela. Lembra das 3 dores de Erickson? Você não vai esquecer nunca mais. Que a dor, ela é só uma parte do que a gente está sentindo. Uma delas é o trauma, é a dor passada, é a lembrança. E a outra é a antecipação, é a angústia, a ansiedade. É o medo de voltar a sentir dor. Porque a dor real, ela é 1/3 daquilo que a gente está sentindo. Então é nela que a gente vai se concentrar. Quando você fala para você,
Bom dia, calma. Adeus, tensão. Se eu estou com muita dor, eu vou relaxar, vou fazer esse exercício das 3 respirações que eu ensinei. E o que eu posso fazer? Inspirei, deixa entrar tranquilidade. E na hora de expirar, eu imagino aquela dor diminuindo, 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 como se ela estivesse saindo junto com o ar. Faz o teste para você ver. E você vai ver uma melhora muito grande no seu quadro de dor. Tanto para fibromialgia, quanto para uma lesão, quanto para um medo. Funciona para tudo. Lembra daquele canal exclusivo do cérebro com estímulo de dor, os nossos receptores? Esse tipo de exercício de relaxamento vai diminuindo o sentido de alerta do cérebro. E ele diminui o próprio estímulo, o próprio impulso de dor que estava causando aquela dor, que estava potencializando aquela sensação ruim, vai diminuir. Tanto para o cérebro, do corpo para o cérebro, quanto do cérebro para o corpo. Então, o estímulo de dor vai diminuindo e a reação à dor também vai diminuindo. O cérebro vai podendo relaxar e se concentrar em outras coisas, em outras atividades, porque aquilo já não está mais relevante. Então a hipnose vai trabalhar desligando, desviando a atenção da dor. E essa é a minha mensagem para vocês. Respirem a calma que vocês querem ter, com a qual vocês querem lidar com essa dor. Diminuam a percepção, diminuam o sentido que vocês dão para a dor, diminuam a importância que vocês dão na dor, na vida de vocês. Gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Nosso tempo está acabando, daqui a pouco vai começar o reloginho do Instagram. A vocês que estiveram comigo, a vocês que compartilharam um pouco da experiência de vocês, muito obrigado, como sempre, muita gratidão. E eu queria que vocês comentassem, se não aqui, me mandem uma mensagem pelo Instagram, ou depois essa live vai para o YouTube, para o meu canal, Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. E eu queria que vocês comentassem, que vocês fizessem a atividade que eu ensinei aqui e deixassem nos comentários como foi para vocês. Se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês conseguiram fazer, o que vocês sentiram fazendo essas atividades. Gente, muito bom dia para vocês. Espero vocês na nossa próxima terapia matinal, quarta-feira que vem. Nesse tempo de isolamento, o que sobra pra gente é a nossa percepção daquilo que está com a gente, nossos pensamentos. Então vamos lidar com eles de uma forma calma. Vamos deixar o medo de lado e nos focar naquilo que importa, tá bom? Para todo mundo, eu estou por aqui. Sempre que quiserem, mandem mensagens. Agradeço as mensagens, agradeço os pedidos aí de temas para live. Isso me ajuda bastante, tá bom? E eu estou sempre postando dicas de atividade, tanto no Facebook, na minha página, quanto no meu Instagram. Então fiquem de olho, os links vão ficar aqui na descrição, quando esse vídeo for para o YouTube. E estou aqui para vocês. Vamos lidar com a dor, vamos diminuir a angústia e viver esse isolamento de uma forma mais saudável. Um grande beijo e um ótimo dia e um ótimo resto de semana para todos vocês. Sem dor, sem angústia, só calma e relaxamento. Bom dia para vocês, gente.